A gente lê nessa noite o livro de Atos, escrito por Lucas, que faz parte justamente dessa coletânea, Lucas-Atos. O Evangelho de Lucas antecede o livro de Atos. O Atos é a continuação do Evangelho. E Atos capítulo 16, a gente vai ler nessa noite a partir do 6 até o 40. Então segura o rojão aí. Eu vou tentando ser pausado e fazendo alguns breves comentários para facilitar o nosso entendimento do que a gente está lendo. O contexto é Paulo, é Silas, eles estão no que a gente tradicionalmente chama, de viagens missionárias. Eles estão indo em diversas regiões anunciando o Evangelho, Paulo plantando novas comunidades de fé. E a gente chega aqui nesse trecho, que diz assim: Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Entenderam? O Espírito Santo impediu eles de pregarem na Ásia, e eles estavam indo para essas regiões. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, os impediu. Eles não conseguiram ir para lá. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia. Reparem só, preparamos-nos. Lucas está se colocando dentro do processo aqui histórico também, junto de Paulo. Preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho lá. Partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como as da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Certo dia, dirigindo-se para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo, olha a briga que Paulo comprou expulsando esse espírito, hein? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, os juízes, ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados,
foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco, para não ter risco nenhum deles escaparem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Os caras que estavam presos agora estão na casa desse que se converteu comendo. Entenderam? Olha o que vai acontecer agora. Quando amanheceu, os juízes, os magistrados, mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Os caras não sabiam que os caras já estavam soltos. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Aí, César. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Entendeu o que Paulo está dizendo? O procedimento jurídico legal foi errado perante as regras romanas. Então, ao invés de Paulo tão somente se contentar em ser solto, ele e o Silas, e seguirem a vida deles, não, Paulo falou assim: não, já que eles estão querendo se livrar da gente, agora eles que venham falar com a gente aqui. A gente é romano. Então, Paulo se coloca desse jeito. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, porque ia sobrar para eles. Você não podia fazer isso com ninguém, com nenhum cidadão romano. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, ó Senhor, que gratidão por esse texto ter chegado a nós. Que gratidão por essa história ter chegado até nós. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, para entendermos a lição que o Senhor quer nos dar com isso que lemos, com essa história. Fala aos nossos corações, fala a cada um de nós. Faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu peço por mim, peço por cada irmão, por cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma música que eu particularmente gosto muito, tem um trecho que diz assim: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. O que significa isso? Significa
o insight que esse autor da letra está tendo para escrever isso. Isso significa que a experiência da vida, o viver a vida, envolve situações e momentos que fogem ao nosso controle. Existem coisas que acontecem na vida que a gente não tem como gerir, que a gente não tem como controlar, que a gente não tem como tomar a rédea da situação e falar, vai ser do meu jeito. Tem hora que não é do nosso jeito e a gente tem que aceitar. O poeta, aqui no caso um poeta que não comunga do tipo de espiritualidade nosso, de alguma maneira ele percebe essa realidade da vida e ele fala assim, que existem momentos em que o acaso vai me proteger. Que tem momentos que eu vou estar distraído, tem momentos que eu não vou estar atento, tem momento que eu vou falhar na minha gestão da vida, eu não vou dar conta de tudo. E esses somos nós. Nós não damos conta de tudo. Eu particularmente creio, na verdade, creio nesse movimento que envolve esse mistério, dessa aleatoriedade que é a existência, que nos leva e nos conduz para lugares e momentos e situações que realmente fogem ao nosso controle. Então, eu não creio num mundo, numa vida controlável. Eu não creio nisso. Eu não creio. Eu não creio que o universo é uma engrenagem mecânica, que a gente consegue entender as peças, como elas funcionam, e de repente alguma coisa está torta, está errado, precisa de ajuste, e a gente vai lá e calibra, mexe aqui e acolá. A vida, ao que me parece, acho que para você também, imagino, não funciona assim. Não funciona assim. Agora, eu creio particularmente que existe um sopro do Espírito, existe uma ação misteriosa do Espírito também fazendo parte da vida. Não sou como muitos calvinistas acham, né? Que esse Espírito, ele é também alguém que está mexendo em engrenagens. Eu creio num mistério. Eu creio que existe algo misterioso acontecendo, ou seja, eu não creio em um universo abandonado. Eu creio que Deus, de alguma maneira, através do sopro do Espírito, também está agindo nesse universo que a gente não consegue gerir. E eu busco na minha vida, espero que você também, que nós busquemos nos submeter ao sopro do Espírito misterioso, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas que a gente busque se submeter, seja lá para onde Ele nos levar. Então, para mim, a vida, ela é uma combinação de escolhas que nós fazemos, escolhas possíveis de se fazer, e de ventos do Espírito que nos levam, nos conduzem, e a gente não sabe controlar e não sabe entender muitas coisas. A vida é a conjunção dessas duas coisas. E eu acho que o texto bíblico mostra isso para a gente. Vamos dar uma conferida em alguns trechos aqui do que a gente leu, e algumas passagens antes também. Em Atos 15, 36 a 41, dá uma olhadinha. O que acontece nesse trecho aqui, um pouquinho antes ali do texto que nós lemos. Atos 15, de 36 a 41, diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então, o que Paulo está dizendo para Barnabé? A gente quer dar uma checada lá, onde a gente passou, para ver se a coisa está indo legal, como estão os nossos irmãos, as nossas irmãs, das igrejas que a gente plantou lá, onde a gente partilhou o evangelho. Aí olha o que acontece, o Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Aí olha o que Lucas relata. Ambos, Paulo e João Marcos, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. O pau quebrou. Os caras brigaram feio aqui e falaram: meu amigo, sabe, escolhe para onde você quer ir que eu vou o caminho contrário, não quero caminhar contigo.
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, passou pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que está acontecendo aqui? Decisão, escolhas. Não tem, vocês viram alguma parte do Espírito Santo agindo, forçando, mexendo? Não. Paulo falou: o Barnabé, é o seguinte, cara, com o João Marcos eu não vou, mano. Ponto final. Se você quiser ir com ele, vai você. Eu vou escolher outro. Eu vou escolher o Silas e eu vou para outro lugar. Escolha, decisão própria, controle. Está no controle do Paulo. E o Paulo escolhe o que ele quer fazer. Ele quer ir com Silas. Ele não quer ir com o João Marcos. Atos 16:3 diz assim: Paulo, querendo levá-lo na viagem, aqui ele está falando de Timóteo, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Paulo, de alguma maneira, teve uma afeição, teve uma química com o Timóteo, e decidiu levar o Timóteo com ele. E ele decidiu circuncidá-lo, para não escandalizar os judeus, para ficar tudo tranquilo, tudo de boa, e ele poder ir na viagem com Paulo. Quem que escolheu levar o Timóteo? Paulo. Quem que escolheu circuncidar o Timóteo? Paulo. Quem queria fazer isso aqui dar certo? Paulo. Aí, um pouquinho para frente, tem um trecho que diz assim: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, aqui já é o texto que nós lemos lá, aqui tem o Espírito. Eles queriam pregar na Ásia. Eles queriam pregar o Evangelho, anunciar a graça do Senhor. Eles queriam. Só que o Espírito não permitiu. O Espírito os impediu. Não sei se eles perderam a passagem de barco. Não sei se não tinha mais gente suficiente no barco para chegar onde eles queriam ir. A gente não tem os detalhes de como foi esse impedimento. De alguma maneira, Lucas diz assim: o Espírito impediu e eles não foram. Aí um pouquinho adiante diz assim: tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eles tentaram, eles queriam, eles decidiram: nós vamos pegar agora, a gente vai para essa cidade aqui, Bitínia. Só que o Espírito de Jesus os impediu: vocês não vão, não deu certo, eles não foram. Aí acontece que Paulo tem uma visão. Espírito de novo, né? Um dom de visão ali, de alguma maneira, sinaliza para o Paulo que Paulo teve essa visão, e a visão de um homem macedônio, né? Vocês lembram do trecho que a gente acabou de ler no comecinho? Falando: por favor, vem aqui nos ajudar. O que acontece? Depois da visão, eles se prepararam imediatamente para ir para a Macedônia, entendendo, discernindo que Deus tinha os chamado para pregar o Evangelho lá. Certo? Espírito direcionando, e eles decidindo seguir o caminho do Espírito, o caminho que Deus tinha mostrado para eles. Lá no meio dessa viagem que nós lemos também no começo, tem uma hora que tem essa mulher, que tem esse espírito de adivinhação, e se vocês repararem, ela fica acompanhando Paulo e Silas, e ainda fica falando uma coisa jóia: esses caras são servos do Deus Altíssimo, hein? Só que ela tem esse lance da adivinhação, que é uma fonte de grana para os donos dela como escrava. Os donos da escrava lucram. E aí não teve o Espírito Santo para falar alguma coisa para o Paulo fazer alguma coisa. Não, simplesmente o Paulo fica indignado. A paciência do Paulo se esgota, de tanto que essa mulher fica junto deles ali, e os donos delas lucrando com as adivinhações que ela faz. Paulo fica indignado e faz o quê? Expulsa o espírito e dá aquela confusão toda que a gente viu. Por quê? Porque os donos da escrava começam a ter prejuízo e a fonte de renda deles corta. Normalmente, as brigas graves do mundo acontecem por conta de dinheiro, e é isso que acontece aqui. Então, o que a gente percebe no texto? O que o texto está mostrando para a gente? O texto está mostrando para a gente que tem hora que as decisões de Paulo e dos seus companheiros de viagem é o que prevalece, e existem momentos em que não, em que o Espírito de alguma maneira
age de um jeito ou de outro, que a gente não sabe entender exatamente no texto, em que as portas são fechadas e eles não conseguem fazer aquilo que eles estavam planejando para fazer. Essa, ao que me parece, é a vida. E a gente podia ainda insistir que quando Paulo é açoitado, Paulo e Silas açoitados e presos, e depois eles são soltos, quem decide falar para os soldados, falar assim, agora não, pode chamar os magistrados lá, pode chamar o pessoal lá, que nós somos cidadãos romanos, eles não deviam ter feito isso, e agora eles vão ver o que vai acontecer com eles, a casa vai cair. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Não é o Espírito que pediu para o Paulo fazer isso. Paulo quis fazer isso. Ele tinha direito de cidadania romana. Não podia ter sido açoitado do jeito violento que foi. Quem decidiu fazer isso, se colocar dessa maneira, não. Eles que venham até nós e nos libertem. Tem que vir pedir desculpa para a gente. Tem que vir pedir desculpa para... É Paulo. Paulo quis isso. Paulo decidiu fazer assim. Irmãos, a nossa fé, o tipo de espiritualidade que nós comungamos, o tipo de espiritualidade que emana do Evangelho, que emanou na vida de Paulo, de Silas, de Barnabé, João Marcos, e ao longo dos séculos de tantas pessoas, inclusive nós que estamos aqui nessa noite, é um tipo de fé que não tira a nossa responsabilidade de tomarmos decisões, fazermos escolhas. A fé cristã, a espiritualidade cristã, ela não nos joga num lugar em que a gente para de decidir as coisas da nossa vida. Paulo que escolhe Silas, Paulo que circuncida Timóteo, Paulo faz os caminhos dele, Paulo faz os planejamentos dele, Paulo pensa estrategicamente o que ele acha melhor, porque ele quer, porque ele decidiu, porque ele tinha cognição ali, articulação para pensar aquilo que ele achava melhor. E fez o que fez. Você e eu, nós também fomos dotados de inteligência. Nós também fomos dotados de raciocínio. E nós, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente tem que tomar decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Não dá para esperar vir um anjo do céu. Não dá para esperar vir uma visão, não dá para esperar vir um sopro do Espírito. Tem hora que você tem que decidir, meu amigo. Acabou o leite da criança, André compra o leite que acabou, a Anne vai ficar sem. Ai, não vou comprar, vou orar. Você vai ver o que vai acontecer comigo lá em casa, Ronaldo. Chinelada, ó. Vai chinelada na cabeça. Você é louco, você não comprou o leite? A menina vai acordar à noite falando, quero um tetepite, pai, mãe, chorando. Não, ela chama, o tetepite é o pequenininho. Se não tiver o leitinho lá, a casa cai. É eu em madrugada procurar 24 horas para comprar o tal do leite. Tem coisa na vida que não adianta você ficar esperando, que não é de ficar esperando, que não é de orar. Eu acho incrível, incrível, incrível e triste. Eu tenho certeza que você tem uma história para contar sobre isso. Você já viu quando o crente, ele quer escolher uma coisa? Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele gosta, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe. Mas ele não assume a responsabilidade que ele escolheu aquilo. Aí ele espiritualiza, né? E vem e fala assim, não, Deus está me falando, porque Deus mostrou, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Para com conversa fiada, você que quis fazer. A sua escolha, a sua decisão, a sua vontade. Não há nada de errado com isso não é menos espiritual. É a sua escolha. Mas a gente tem essa mania de querer, né? Não. Ah, pastor, mas a gente não precisa de Deus para tomar decisão? Lógico que precisa. A gente precisa de sabedoria do Evangelho. A gente precisa ler Mateus, Marcos, Lucas e João, entender Jesus, ler Jesus, ver como Jesus se comportou, como Jesus ele andou com outras pessoas, como ele se relacionou, quais escolhas ele fez. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente se alimenta da palavra do Evangelho em nós, mais adequados nós estamos para fazer as nossas decisões.
A gente vai fazer com mais sabedoria, a gente vai fazer com mais bom senso, a gente vai fazer com mais equilíbrio, a gente vai fazer com mais discernimento. Tinha um livrinho antigo, quem já leu aquele, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já leu? Dorival, Felipão, a irmã ali. Os mais novos não leram, precisa ler, hein? Esse livrinho aqui. É um livrinho curtinho, não é tão importante. Em seus passos, o que faria? Então, na hora que você tem que tomar a decisão, a mulher fala assim, tem que comprar o leite. Em seus passos, o que faria Jesus? Cara, vai comprar o leite, corre. Não bombeia, não vacila. Está sentindo um negócio assim maluco de dor. Em teus passos, o que faria Jesus? Vai para o médico. Para ontem, vai para o hospital, procura ajuda médica. Então assim, são coisas óbvias, mas as coisas mais complexas também da vida. Você tem um chefe te perturbando, você tem alguém puxando o seu tapete no trabalho, você tem uma situação conflituosa dentro da igreja, dentro da família, dentro do casamento. Em teus passos, o que faria Jesus? Eu tenho certeza que Jesus, a sabedoria do Evangelho, vai te dar repertório para te ajudar a tomar as melhores escolhas. Mas a escolha é tua. A decisão é nossa, é minha, é sua. Eu me lembro uma vez que eu estava, logo quando eu percebi que eu falei, nossa, eu tenho que estudar teologia, porque acho que meu caminho vai ser para o ministério pastoral mesmo. E eu lembro que eu estava tão animado, porque teve um evento na Faculdade Teológica Batista, lá em Perdizes, muito especial. E era um dia assim que eu estava com um amigo meu, e falei para ele, cara, hoje eu vou ganhar uma bolsa para estudar na faculdade. Ele falou, calma André, gerencia expectativa, tal, né? Não, eu falei, não mano, eu vou ganhar essa bolsa aí, cara. Deus vai me abençoar. Tenho certeza que eu estou aqui hoje por conta dessa bolsa aí. Aí eu lembro que eu cheguei na faculdade, teve todo um evento, teve aulas, tal, não sei o que, aí chegou a hora das bolsas. Aí estava lá o antigo diretor, professor Lourenço, amigo meu até hoje, um cara querido, e ele, o jeitão dele carismático que é, sorteando bolsa. Todo mundo tinha um númerozinho, eu falei, virei para o meu colega do lado, falei, cara, vai chamar o meu hoje. Vai dar bom. E era tanto número sorteado, acho que eles estavam precisando de aluno na época. Era tanto, eu falei, não tem como eu não ser. Você acredita que eu não fui sorteado? Eu não fui sorteado, gente. Eu falei, o que rolou, gente? Deus, deu tilt aí, Deus? Aí eu falei, não. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei, atravessei o auditório lá da igreja de Perdizes, enorme, cheio de gente, passando do lado da licença. Cheguei lá, não sabia nem quem era Lourenço. Falei, professor, é o seguinte, eu quero uma bolsa. Ele virou assim, você quer? Ô fulano, era o Lucas, até meu amigo. O Lucas, dá uma bolsa para esse cara aqui para ele estudar. Aí ele foi lá, pegou e me deu a bolsa. E estou aqui hoje. Entendeu? Não fui sorteado, gente, né? Não saiu lá, não foi do jeito que eu... Mas tem hora que você tem que decidir o que você quer. O que você quer fazer. Você ficar esperando o sorteiozinho, o leite não chega, a bolsa de estudos não chega... Entendeu? A promoção que você quer no trabalho não chega, não adianta você ficar de boa. Tem que decidir, tem que fazer, tem que agir. A vida é assim. Casamento, você sabe que assim, casamento para dar errado, você só tem que fazer uma coisa, né? É não fazer nada. O pessoal riu aí, ó. Não sei se cutucaram alguém, mas é só não fazer nada. Está errado. Você quer que dê certo? Tem que trabalhar, tem que decidir. Tem que tomar decisão. Não adianta você ficar esperando as coisas. Agora, tem hora também que existem decisões do Espírito. Tem hora que o Espírito impede, como impediu Silas e Paulo de pregarem, de viajarem para alguns lugares. Impediu. A porta fechou. A porta fechou. O crente gosta de falar da porta que abre, mas a Bíblia fala das portas que fecham. O Espírito impediu, o Espírito não deixou, o Espírito não quis. Tem hora que as coisas da nossa vida dão errado. Aquele emprego que você achou que você ia conseguir, a porta fechou. Aquela coisa boa, maravilhosa que você achou que ia acontecer, não aconteceu, deu ruim. Tem hora que as portas fecham. Irmão, irmã, glória a Deus pelas portas que fecham.
Glória a Deus por aquilo que o Espírito nos impede. Glória a Deus por aquilo que não acontece. A gente pode ficar às vezes chateado, a gente pode ficar triste, a gente pode não ser a nossa vontade, mas graças a Deus pelo sopro misterioso do Espírito na vida, que impede coisas de acontecerem na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa biografia. Graças a Deus por isso. A gente, para ter uma fé madura, se a gente quer ter uma fé madura, a gente tem que saber ser grato por aquilo que deixa de acontecer na nossa história. Porque se a gente entende que nós somos alvo dessas mãos maravilhosas de Deus cuidando da gente, eu sei que a gente fica triste, mas a gente não deveria nem ficar triste pelas portas que fecham. Porque se fechou, problema de Deus. Não era para ser, não é assim que a gente fala? E é assim que tem que ser. Tem hora que você não é sorteado e você insiste para ir lá e nem insistir na bolsa de estudos vem. E está tudo bem. Olha, tem muita coisa que tem que acontecer no nosso caminho, muita porta que tem que fechar às vezes, para a gente poder seguir o caminho que Deus quer. Então tem que agradecer pela porta que fecha. Tem que agradecer pelas coisas que estão erradas. Eu tento particularmente levar minha vida assim, sabe? Eu falo isso muitas vezes com os pastores, falo isso com pessoas que estão perto de mim. Sabe, as coisas quando são de Deus, elas fluem, elas acontecem. E quando não acontece, quando não flui, eu tento sempre discernir. O Espírito deve estar fechando essa porta aí. Fechou. Tudo bem. Fico triste, chateado, nada. Legal, né? Às vezes, coisas na minha vida que já aconteceram, eu me lembro de uma oportunidade de um concurso. Nossa, gente, alguns aqui que estavam pertinho de mim sabem, para onde foi minha expectativa um ano e meio atrás, mais ou menos. Rapaz, estava lá em casa quietinho. Aí um amigo, André, você viu esse concurso, esse edital para uma bolsa de não sei o quê, lá não sei aonde? Eu olhei a proposta e falei, nossa, como eu queria ser professor nesse lugar. Nossa, eu adoraria. Cara, peguei. Aí eu fui deixando aquilo gerar uma expectativa em mim. Comecei a estudar, comecei a fazer um projeto, fiz um negócio. Mas olha, foram horas. Saí daqui da igreja alguns dias, 2, 3 da madrugada. Escrevendo, pensando. Gente, o meu negócio não foi nem para a fase de apreciarem o meu projeto. Fechou. Tudo bem, o Espírito, ele age quando fecha as portas. A gente tem que saber ser grato por isso. Só que daí tem um negócio que é mais complicado. Tem hora que a gente está em alguns momentos da nossa vida em que a gente está preso. Existem momentos na nossa vida que são como Paulo e Silas. Eles estão presos na escuridão de uma prisão. E diz aqui o texto que existe um dado momento que é à meia-noite, o texto relata. Meia-noite não é à toa. Meia-noite, num texto como esse, tem uma carga simbólica importantíssima, que é o ápice da escuridão. É o ápice da escuridão. Tem hora que a gente está preso na escuridão e a gente não consegue ter visão do que está para acontecer. A gente simplesmente não sabe nada. A gente só sabe que a gente foi preso. E nesse caso o texto diz que eles ficaram nus, ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas. Olha a cena. Orientaram para que eles fossem açoitados severamente, diz Lucas. E são lançados no cárcere, na prisão. E o carcereiro ainda amarra nos pés deles, né, provavelmente uma corrente ali presa a um tronco, para não ter risco. Imagina, você nu, açoitado severamente. Tinha uns camaradas que sabiam açoitar e tinham experiência nisso, eram esses romanos. E presos. O que a gente faz quando a gente está nu, quando a gente está açoitado e quando a gente está preso? O que eu e você, a gente faz quando não há o que fazer?
Quando não há decisão a ser tomada, não tem como você tomar nenhuma decisão, você está preso. E quando simultaneamente também você não está vendo o Espírito falar nada, agir, nada. O que o texto fala para a gente sobre o que Paulo e Silas fazem? Paulo e Silas, volto a insistir, nus severamente açoitados, tanto é que depois, né, o carcereiro cuida das feridas deles, os caras deviam estar muito machucados, presos, eles cantam. Eles cantam, eles oram. Eles estão lá presos no cárcere, cantando e orando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Existem momentos na minha vida, na sua vida, que nós estamos em verdadeiras prisões existenciais. Existem contextos, lugares por onde a vida vai nos conduzindo, em que a gente chega num lugar em que a gente está encurralado. Não tem o que a gente faça para dar conta de solucionar o problema. Não tem o que a gente faça de ação, porque a ação não é possível, não tem o que fazer. E a gente também, nesses momentos, a gente não percebe claramente o Espírito agindo, fazendo alguma coisa. Nesses momentos, irmãos e irmãs, nós somos convidados a sermos como Paulo e Silas. A sermos pessoas que diante dessas encruzilhadas, a gente canta, a gente ora, a gente é paciente, a gente persiste em escolher viver e a gente simplesmente, tão somente, aguarda o desenrolar da vida. Porque não tem mais nada para fazer a não ser isso. Ou você pode, surtar, também é uma possibilidade. Mas a gente é convidado a fazer isso. E quando a gente é capaz de ser paciente, de conseguir se colocar num lugar, na nossa alma, no nosso coração, em que a gente sabe esperar, em que a gente sabe tão somente, vivenciar a experiência da fé. Porque me desculpem, chamar de experiência de fé, quando o terremoto acontece, as portas se abrem e tudo está bom, e você saiu, está livre, aí você fala, agora eu tive uma experiência de fé. Não, ali não é fé. Ali foi livramento, ali foi milagre, ali foi outras coisas. A experiência da fé de Paulo e Silas é antes do terremoto acontecer. É antes da libertação do cárcere acontecer. É no momento em que o relógio bate à meia-noite. E ao invés dos presos escutarem o desespero de Paulo e Silas, escutam canções espirituais. Escutam dois homens em oração. É ali que a fé acontece. É ali que a experiência de fé mostra para a gente o que é mais bonito nela. A coragem de continuar vivendo, cantando, orando, diante do momento em que a escuridão tomou conta de tudo. De tudo. E enquanto eles aguardam o desenrolar da vida, olha o que acontece, o texto diz, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. De repente, quando nós vivemos a experiência da fé de tal modo que a gente é capaz de, nesses momentos de profunda escuridão, permanecer orando, cantando, os de repentes da existência podem acontecer. A gente não sabe o horário, a gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe como vai ser, mas coisas acontecem, meus irmãos, coisas acontecem. Talvez a pessoa
que você já tentou se reconciliar 1, 2, 3, 10, 30 vezes e não foi possível a reconciliação? Não foi possível um fazer as pazes, não foi possível um dar as mãos, não foi possível e viável um abraço, não foi possível sequer uma conversa? Quando a gente está nessas noites escuras da nossa alma, sem poder escolher, não dá para insistir. Não dá para forçar a barra de uma reconciliação. Mas ao longo do tempo, se a gente for paciente, de repente, seu telefone toca. De repente, alguém te chama para ir até um hospital. De repente, alguma coisa acontece. E a gente está lá para desfrutar desses de repentes que acontecem. Às vezes, quando a gente tem um filho, uma filha, dependente químico, tem hora que todas as nossas ações se esgotam. Tudo acabou, a gente não consegue fazer mais nada. Não tem mais alternativa. Não tem mais caminho, não tem mais o que eu decidi. E o Espírito não vem assim e liberta da droga. E a gente vive nessa noite escura, nessa meia-noite no cárcere. Mas pode acontecer que de repente, esse filho, essa filha te procura e diz: pai, mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda minha interna. E de repente tudo muda. Tem hora, meu irmão e minha irmã, que a coisa fica tão triste, nos relacionamentos que a gente cultiva com pessoas, os corações vão ficando tão endurecidos, e a gente não sabe mais o que fazer, não tem mais o que falar, não tem mais como proceder, não tem nada. Mas de repente, pode acontecer desse coração ele ser amolecido. Pode acontecer dessa pessoa chorar. Pode acontecer um quebrantamento inesperado. Pode acontecer o imprevisível. Mas a gente tem que estar orando. A gente tem que estar cantando. A gente tem que estar vivendo essa experiência da fé no cárcere. Para que esse de repente possa acontecer. Tem hora, meu irmão e minha irmã, que a gente não tem mais de onde tirar dinheiro para cobrir o mês. Tem hora que acabou. Tem hora que não dá tempo mais de arrumar um emprego, de arrumar um bico para cobrir. Tem hora que você fala: agora a casa caiu, agora não tem mais jeito, agora a luz vai ser cortada. E às vezes, a depender de como a coisa está configurada, a pessoa com quem você mora não sabe que a coisa está chegando nesse ponto. E você está naquela escuridão, você está preso. Não adianta mais fazer nada, não tem mais o que fazer. Mas de repente, vem um irmãozinho e fala: Deus tocou meu coração, está aqui, R$150. E aquela conta é paga. E a luz não apaga. E a situação é resolvida. De repente, pode acontecer, se nós estivermos em oração, se nós estivermos cantando na nossa alma, achando, vendo que todas as forças e caminhos se esgotaram, às vezes, para aquele casamento dar certo. Não tem mais o que fazer, não tem mais alternativa. Mas se a gente tiver nesse cárcere, nessa prisão, como Paulo e Silas, pode acontecer de repente, o amor, ele voltar a pulsar. Pode acontecer, pode acontecer. Irmãos e irmãs, pode acontecer tanta coisa na nossa caminhada, mas a gente precisa continuar orando.
continuar cantando. A gente precisa continuar vivendo a experiência de fé em meio aos cárceres que nós experimentamos na nossa vida. Porque em algum momento, de repente, o Espírito pode se manifestar de um jeito especial. Corações podem ser quebrantados, relacionamentos podem ser restaurados, coisas extraordinárias podem acontecer. Alguns entendem que o acaso vai nos proteger, enquanto a gente estiver distraído por aí. Mas eu creio que o Espírito da vida, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele está soprando de maneiras misteriosas que a gente não sabe entender. E cabe a gente, nos momentos em que a gente está nessas encruzilhadas, ter paciência. É sobre isso. Se esquecer tudo que eu falei até agora, lembre-se disso. Ter paciência para permanecer no coração da tormenta. Não dá para sair da tormenta às vezes. Não dá para sair da prisão às vezes. Não tem o que fazer. Mas o Espírito pode nos ajudar a sermos pacientes no coração dessa tormenta. Cantando, orando, vivendo a experiência da fé, para quem sabe, de repente, alguma coisa mudar, alguma coisa acontecer, alguma coisa desenrolar isso que está enrolado. Há momentos em que a gente faz escolhas. Existem momentos em que o Espírito claramente fecha o caminho. Mas tem momentos em que só nos resta permanecer cantando e orando na escuridão até que algo se mova. Cantando e orando na escuridão até que algo se mova. Que a gente possa ser como Paulo e Silas. E que a gente possa se lembrar que o de repente pode acontecer na nossa vida. E por isso a gente não precisa sepultar as nossas esperanças. Porque a gente sabe que Deus pode agir de um jeito extraordinário. Amém? Te convido a curvar a sua cabeça, se colocar em espírito de oração. Talvez você esteja nessa noite encarcerado. Talvez hoje você está vivendo de tal modo que toda vez que você olha para o relógio é meia-noite. Escuridão profunda. Se esse é teu caso, eu queria te convidar a ficar em pé, eu quero orar por você. Quero orar por você. Existem situações que você não tem mais o que fazer. Se você não está enxergando o Espírito abrindo ou fechando porta alguma, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Amém. Pai de amor, Pai querido, de alguma maneira o Senhor nos deu de presente esse texto, com essa história desses nossos irmãos, Silas e Paulo, vivenciando essa experiência desse cárcere, até que de repente alguma coisa aconteceu. Esses meus irmãos, essas minhas irmãs que estão de pé, Senhor, Tu sabes, Tu conheces a prisão que eles estão vivendo. O Senhor sabe o que está acontecendo nesse coração. E nessa noite eu quero te pedir, Deus amado, para que da mesma forma que o Senhor deu fé para Paulo e Silas, permanecerem com coragem, vivendo, cantando e orando, mesmo nus,
mesmo açoitados, mesmo encarcerados, que o Senhor derrame dessa mesma fé no coração e na vida desses queridos. Que o Senhor os encha, Pai, de coragem, não para simplesmente escapar da prisão, porque não dá para escapar, mas de coragem para cantar, de coragem para insistir em orar, em glorificar o Teu nome, coragem para sorrir com o coração, coragem para não sepultar as esperanças, coragem para não perder a fé, mas continuar ali, sem enxergar, mas vendo, sem sentir, mas crendo, como um soldado que precisa estar preparado para qualquer momento da batalha. Pai querido, que Teu Espírito Santo prepare esses irmãos e essas irmãs para os momentos de repente que podem acontecer na vida deles. E se porventura de repente o telefone tocar, que o coração deles esteja preparado para a reconciliação. Se de repente um coração se quebrantar, que eles estejam preparados para abraçar o quebrantado. Se de repente aquele que machucou, que feriu, que ofendeu, se arrepender, que eles estejam prontos para abraçar. Se de repente, se porventura o amor voltar a pulsar, que eles estejam preparados para amar. Ó Deus querido, cuida desses amados, cuida dessas amadas, renova a fé deles, que eles possam atravessar a noite escura, essa noite da meia-noite, essa prisão, com leveza, com graça, com cantoria, com poemas entregues ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.